Olá, hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso básico de Espiritismo, dando continuidade sobre a primeira aula, quando nós falamos do resumo da doutrina espírita. Então, vamos lá. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que, em alguns casos, pode ser reconhecido, avaliado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes não atingiram ainda essa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, ao ódio, à inveja, ao ciúme, ao orgulho, etc. Eles se satisfazem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons e nem muito maus. São mais trapaceiros e importunos do que maus. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser sua diversão. São os espíritos desajuizados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a alguns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar várias vezes até que tenham atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou de depuração, de onde saem mais ou menos purificados. Ao deixar o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, depois de um período mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Não é que espírito errante não quer dizer que ele fica errando, não, tá? É o nome que se dá para os espíritos que não estão encarnados. Eles não estão mais na matéria. Então é chamado de erraticidade, que eles estão na erraticidade, quer dizer, eles estão aguardando, é um período que eles ficam aguardando entre uma encarnação e outra. Tá? Esse é o nome que se dá, erraticidade. Por isso que se chama espírito errante. Tá? O espírito deve passar por várias encarnações. Disso resulta que todos nós tivemos muitas existências e que ainda teremos outras que, aos poucos, nos aperfeiçoarão, seja na Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e o espírito nunca retrocede. Mas o tempo necessário para progredir depende dos esforços de cada um para chegar à perfeição. As qualidades da alma, isto é, as qualidades morais, são as do espírito que está encarnado em nós. Desse modo, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois que se separa do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores desfilam na sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito, quando encarnado, está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e pela depuração de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia.
aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias de sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. Então, aqui nesse parágrafo a gente vê que nada dá saltos, né, na natureza. Nós somos, enquanto estamos aqui na matéria, nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E quando a gente deixar essa matéria, pela morte, pelo fenômeno chamado morte, nós vamos continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Não é porque a gente deixou o corpo que a gente vai virar santo, né? Ou aquele sabichão que sabe tudo, conhece tudo. Não. Nós continuamos do mesmo jeito, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com os nossos sentimentos. Então, a morte é um fenômeno natural, porque ela só ocorre no corpo físico. Nós, como espíritos, não. Nós continuamos do mesmo jeito. A gente já existia antes dessa encarnação, encarnou numa criancinha, né, que estava para nascer. Aliás, a reencarnação, o processo reencarnatório se inicia a partir da concepção. E ele só se completa aos 7 anos de idade no corpo da criança. Por isso que a criança dorme muito, né? Ele ainda está sob o processo reencarnatório. E a gente vê que as existências são solidárias. Essa existência minha é consequência da minha existência anterior, daquilo que eu fui na vida passada. Eu continuo. É como uma escola, gente. É como uma escola. Você entra na primeira série, estuda toda aquela matéria que tem na primeira série, que parece tão difícil, né? Aí você é promovido para a segunda série, depois para a terceira, e assim sucessivamente. É uma sequência. Não tem como o aluno pular da primeira para a terceira ou quarta série. Não tem como. Ele precisa do aprendizado da segunda, da terceira, para ele ir para frente. Assim nós. E é uma sequência. E consequência também. Mas as nossas reencarnações é uma sequência. A gente recomeça exatamente do ponto onde parou. E uma pessoa que desencarnou aos 90 anos, ele adquiriu virtudes, ele conservou alguns defeitos e ele desencarna. Ele passa um tempo na erraticidade, aprendendo, né, até que ele precisa reencarnar num outro corpo, que vai ser especialmente formado para ele. Então ele a partir do momento da fecundação, ele já é aproximado desse corpo e já começa a reencarnação. Já começa o perispírito dele, já começa a se unir com as células daquele corpinho que está se formando, aquele feto. E aí vai. Ele reencarna, ele passa o tempo da infância, tudo. Quando ele vai chegando na adolescência, aquilo que ele era vai se manifestar. Se ele tinha assim, um coração bom, que praticava muito bem, muita caridade, enfim, ele vai continuar a permanecer desse mesmo jeito, não vai ser diferente. Consequentemente, aquele defeito que ele tinha, por exemplo, a teimosia, ele era muito teimoso, era muito bom, mas ele era muito teimoso, também vai permanecer. Ele vai ter que trabalhar isso daí, né? A caridade, a bondade vai se expandir. E aquele defeito da teimosia, ele vai ter que trabalhar para vencer isso. Ele tem que vencer todos os defeitos. Então, é sequência, né? A reencarnação é a sequência da vida anterior. E a desencarnação não torna ninguém diferente. Ele continua exatamente igual era aqui. Tá? Muita gente acha que porque o espírito
falou que é assim. Tudo bem, na Bíblia está escrito: não creiais em todo espírito, antes provai se eles vêm de Deus. Ou seja, não é porque é espírito que está falando, através de um médium, que ele está com a verdade absoluta. Não, de forma alguma. É alguém que está dando uma orientação. Apenas isso, como um encarnado faz para outro. Você vê que uma pessoa às vezes está precisando de um conselho e você se sente apto a dar esse conselho, você vai dar o conselho. É isso que o Espírito faz. Tá? Tem Espírito superior? Tem. Tem alguns que são bem superiores e que vêm para nos dar um conselho, para nos dar um alerta. Tem. Assim como na nossa vida material, tem psicólogo, tem médicos, tem vários profissionais que podem nos dar conselho. Eles nos dão. Olha, você para de comer carne porque isso vai te levar à morte. Seu organismo já não está suportando. Olha, você pare com esses exercícios muito intensos porque o seu coração não vai aguentar. Enfim, são pessoas com conhecimento que nos alertam sobre alguma coisa. São pessoas encarnadas. Assim os espíritos. Nesse momento, agora, se eu sou um Zé Ninguém que não conheço nada e vou querer dar um conselho sobre saúde para uma pessoa, eu não vou falar a coisa certa. Pode até ser que eu fale alguma coisa que tenha sentido, mas isso é um conhecimento talvez empírico. Porque a minha avó fazia assim e dava certo. Não é para todos. O conhecimento correto é o médico que tem que dar para a minha saúde, no caso da saúde. E assim sucessivamente. Os espíritos, a mesma coisa. Não é porque eles não têm mais o corpo físico que eles sabem tudo. Não é assim. Tá? Então vamos dando sequência na nossa aulinha. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e localizada. Estão por todos os lugares no espaço e ao nosso lado, vendo-nos numa presença contínua. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa determinante de uma multidão de fenômenos até agora inexplicável ou mal explicada e que apenas encontra esclarecimento racional no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos sugestionam para o mal. É um prazer para eles nos ver fracassar e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, muitas vezes por médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens simples como os de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que viveram. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e com isso obter, por meio das comunicações escritas ou verbais, conselhos, ensinamentos sobre sua situação depois da morte, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do ambiente em que são evocados. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias, em que dominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instrução e aperfeiçoamento. A sua presença afasta os espíritos inferiores que, caso contrário, encontrariam aí livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas ou guiadas somente pela curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos,
ensinamentos úteis, devem-se esperar apenas futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, visto que, frequentemente, eles tomam emprestado nomes veneráveis para melhor induzir ao erro. Então, veja bem, nós podemos evocar é chamar, né? Os espíritos numa sessão mediúnica. Podemos sim, mas a própria doutrina espírita aconselha a que não se faça isso, a esperar a comunicação espontânea. Por quê? Muito simples. Para nós que estamos na matéria, para a maioria de nós, a grande maioria, a gente não consegue ver o espírito. Nós não temos, a maioria de nós não tem a mediunidade de evidência, portanto, a gente não vê. Tem um espírito aqui junto comigo, mas eu não estou vendo, né? Então, quando você evoca um parente, um amigo, enfim, aquele espírito que você quer evocar, pode ser que aconteça de vir um espírito impostor e tomar o seu lugar, se fazendo passar por aquele a quem você está evocando. E aí pode surgir muita coisa ruim, né? Pode falar muita coisa que te leva a um caminho que não é o mais correto e você acaba se ferrando. Então, sempre é aconselhável que as comunicações venham de forma espontânea, que venha do mundo espiritual para nós, que a gente não fique chamando, tá? Mesmo porque muitas das vezes eles não podem atender o nosso chamado, porque o plano espiritual ele é bem melhor que aqui na Terra. Nós temos aqui escolas, no plano espiritual também tem, bem mais aperfeiçoado. Nós temos aqui hospitais, no plano espiritual também, bem mais aperfeiçoado do que aqui. Tudo, a Terra é uma cópia do plano espiritual, do que existe no plano espiritual. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que nós queremos evocar, parentes, amigos, eles estão internados em algum hospital, recuperando de alguma coisa, né? Às vezes da própria desencarnação dele, da forma como ele viveu, está fazendo alguma desintoxicação necessária ao seu perispírito, porque tudo que nós fazemos para este corpo físico atinge o perispírito, consequentemente, né, que é o corpo do espírito, vai ter que fazer a limpeza, a desintoxicação, etc. Muitas vezes esse ente querido nosso está num hospital fazendo isso, num hospital do plano espiritual. Ele não pode atender o nosso chamado, não tem como. E aí, nesse caso, um espírito impostor pode tomar o lugar dele, se fazer passar por ele, e aí nos induz a erros. Por isso não devemos praticar a evocação, embora seja possível, mas o Espiritismo nos aconselha a não fazer, por esse motivo. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a sabedoria mais pura e sempre têm por objetivo o nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes banal e até mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, dizem na maioria das vezes coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e se divertem à custa daqueles que os interrogam ao incentivar a vaidade, alimentando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, visando ao bem.
A moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo, neste ensinamento evangélico: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. Então, assim como o encarnado, né, os espíritos também são a mesma coisa. Aquele que é bom, é elevado, ele só incentiva a prática da caridade, ele incentiva a fazer o bem, né, a perdoar, etc. Aqueles que são já, né, menos evoluídos, eles gostam de uma zombaria, eles, né, não se preocupam com a verdade, eles incentivam às vezes a pessoa a se vingar, né? Tipo assim, não seja bobo, você está sendo feito de bobo ou de boba, né? Não deixe não, né? Tenha amor próprio, ou seja, incentiva o orgulho, a vaidade, e por aí vai. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que se desliga da matéria já neste mundo, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo as capacidades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante transgride a lei de Deus. Enfim, ensinam que no mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita está desmascarado e todas as suas baixezas descobertas, que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punições e prazeres que desconhecemos na terra. Mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Então, por mais que nós cometamos erro, sempre Deus nos abre uma porta para o arrependimento e consequente reparação daquele erro. É dessa forma que Deus nos perdoa, nos dando a oportunidade para reparar o erro cometido. E essa reparação normalmente se dá numa próxima encarnação, porque às vezes a gente vai se arrepender do mal que fez, vai enxergar quando é muito tarde. A gente já está no final dessa vida física, né, desse corpo. Não tem mais como reparar. Tem casos que não dá para reparar nesta vida. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede um outro corpo, uma próxima reencarnação, exatamente para que a gente possa reparar aquele erro que a gente cometeu, que a gente possa nos reconciliar com os nossos adversários. E é dessa forma que Deus nos perdoa, tá? Então, a gente vê muito disso no Espiritismo, muitas comunicações de espíritos que vêm e contam, né, o que passou, o que ele fez, e, enfim, o que está passando e qual será a providência para reparar esse erro. E sempre é pela reencarnação. Então, nós vamos entrar agora num outro tema, que é a história do Espiritismo. E aí nós vamos ver algumas personalidades e o que fizeram. Vai ser assim mais lido do que explicado, porque não há muito o que explicar. É uma espécie de biografia, tá? Espécie não, é uma biografia reduzida. Então, daqui até a outra aula eu vou mais ler do que explicar alguma coisa, porque não tem muito o que falar, né? História do Espiritismo, introdução.
Nos séculos XVI e XVII, depois que a reforma protestante havia liberado a humanidade dos domínios da Igreja, formou-se um clima muito propício à fermentação de ideias renovadoras. Foi neste período que se iniciaram as primeiras manifestações de espíritos, chamando a atenção do homem de então e preparando o terreno para o advento do espiritismo. No século XIX nascia a doutrina dos espíritos, considerada a terceira revelação. Com ele vieram as novas lições acerca do sentido da vida, da dor, da justiça e sobre o destino dos homens depois da morte. Então, foi dessa forma que o Espiritismo nasceu. Houve uma preparação, né? Com a reforma, houve a preparação, abrindo o caminho para que as pessoas pudessem aceitar os conceitos espíritas. Então, nós vamos ver personalidades e fatos precursores do Espiritismo. Sócrates, 470 a 399 a.C., afirmava que os homens viveram na Terra, encontram-se após a morte. Os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem. Por pensar desta maneira e difundir essas ideias, foi condenado à pena de beber cicuta. Cicuta é um veneno. Platão, 427 a 347 a.C., foi discípulo de Sócrates e fundador do espiritualismo. Pitágoras, 570 a 496 a.C., considerava que a alma é a verdadeira substância distinta do corpo, ao qual pré-existe. Demócrito, 470 a 360 a.C., um dos precursores da teoria atômica, estabelecia uma analogia entre a matéria e o espírito. Dizia: a matéria e o espírito são formados de átomos. No entanto, os átomos do espírito são mais sutis que os materiais e são chamados tomos de fogo. Emanuel Swedenborg, 1688 a 1772 d.C., cientista, engenheiro de minas, autoridade em física e astronomia, zoologista, anatomista, financista, político, estudioso da Bíblia e engenheiro militar, dizia: olha quanta coisa esse homem era. O inferno não era o local onde os pecadores sofreriam as penas eternas, mas antes um estado de espírito que o fiel podia adotar livremente depois da morte. O indivíduo permanece mais ou menos como era antes. Olha, nessa época ele já afirmava isso. Edward Irving, 1830 d.C., escocês, nasceu em Annan em 1792. Shakers, em inglês, quer dizer sacudidor, agitador. De origem protestante, formaram a Igreja do Milênio. Várias pessoas de sua congregação eram envolvidas por espíritos em suas residências e na sacristia da igreja que frequentavam. Isso acontecia para chamar a atenção das pessoas. As comunidades Shakers nos Estados Unidos eram ligados ao Quakers, grupo religioso que emigraram na Inglaterra para os Estados Unidos em 1681. Eu vou parar aqui, essa aqui é a nossa segunda aula. Depois nós vamos dar continuidade a essas biografias. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.